Olá pessoal, bom dia a todos. Me chamo Josefa Marion Norberto de Moura Júnior e hoje eu trouxe para vocês um dos primeiros assuntos de geometria plana do 6º ano do ensino fundamental, que se chama ponto, reta e plano. Bem, inicialmente eu queria trazer para vocês um pouco do contexto histórico e as definições iniciais que cercam esse determinado conteúdo. Bem, no Antigo Egito, a geometria já era amplamente utilizada pelos agrimensores na medição de terrenos, enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações. As famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções em que o uso da geometria foi muito aplicado. Os egípcios ganham tanto reconhecimento com a aplicação da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Por volta de 600 anos antes de Cristo, os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo com que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Esse trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides, por volta de 300 anos antes de Cristo. Para se ter uma ideia da importância dessa organização, a geometria que estudamos hoje é praticamente a mesma de Euclides. Euclides foi um matemático muito famoso, ao qual eu represento nessa seguinte imagem que vocês podem ver. Gostaria de destacar agora que essas noções de ponto, reta e plano são noções chamadas de noções primitivas, e elas são aceitas sem definição na geometria. Para deixar isso claro, eu trouxe a seguinte charge, que eu achei bem interessante, que relata bem essa noção intuitiva desses três objetos da geometria. Bem, a charge começa com uma conversação entre duas pessoas. A primeira pergunta: você já teve uma ideia intuitiva? Mas o que é uma ideia intuitiva? Pergunta a menina. Ter uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao observarmos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Agora sim, entendeu a moça. Bem, em geometria, algumas ideias são intuitivas. Dentre elas, podemos destacar a ideia de ponto, a ideia de reta e a ideia de plano. Como ideias intuitivas dos objetos citados, podemos exemplificar a reta como uma corda do berimbau bem esticada. O ponto pode ser exemplificado por uma estrela no céu. E a superfície de um campo de futebol nos dá a ideia de plano, como vocês bem podem ver nessas imagens que eu trouxe da seguinte charge. Bem, agora daremos início à caracterização dos seguintes objetos geométricos, que são a ideia central da aula de hoje, que é o ponto, a reta e o plano. Podemos destacar que o ponto não possui dimensão, isto é, não tem comprimento, não tem largura ou altura. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Como exemplo, nós podemos pensar num pequeno furo feito por um alfinete no papel, que nos dá a ideia do que é um ponto. Nomearemos o ponto por uma letra maiúscula do alfabeto latino, como bem listamos na imagem abaixo. Temos 5 pontos listados e caracterizados por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Dando continuidade às caracterizações dos objetos geométricos que trouxemos hoje, a reta pode ser imaginada sem espessura, não tem começo nem fim, ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou num quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e a indicamos com letras minúsculas do nosso alfabeto. Sobre a reta, trouxemos na imagem abaixo um importante postulado que dará início à geometria plana, que é o seguinte: a reta é formada por infinitos pontos alinhados,
Como podemos ver no exemplo da reta S, nós temos infinitos pontos alinhados e formando uma reta. O outro exemplo é a reta R na cor roxa. Agora, no desenho abaixo, podemos observar que quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Nós podemos observar também que, dado dois pontos, entre eles há infinitos pontos. Isso porque, no desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. E entre esses dois pontos, podemos ter um novo ponto, ou seja, entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Entre esse novo ponto e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Então, o novo postulado que eu queria trazer para vocês é que entre dois pontos sempre existe um terceiro ponto. Agora falaremos um pouco do último objeto geométrico da aula de hoje, que é o plano. Bem, o plano ele é imaginado sem fronteiras, ou seja, ele é ilimitado em todas as direções. Assim como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos com uma letra minúscula do alfabeto grego, por exemplo, alfa, beta, gama ou assim por diante. Outro postulado que eu queria trazer hoje para vocês, é que o plano ele é formado por infinitas retas. Essa é mais uma definição importante, esse é mais um axioma importante desse assunto que eu trouxe hoje. Dito isso, duas observações são convenientes a serem faladas. A primeira é, quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. E quando vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares. Para finalizar a aula, eu trouxe 3 exercícios simples, mas que são muito importantes para a fixação do conteúdo dado para um aluno do 6º ano do ensino fundamental. O primeiro nos diz o seguinte: vimos que ponto, reta e plano são noções elementares da geometria. Escreva a ideia que nos dá cada situação descrita a seguir. A primeira situação descrita é a marca da ponta do grafite em um papel. Bem, intuitivamente, isso claramente nos dá a noção de um ponto. Letra B, um fio bem esticado. Isso nos dá uma noção de reta. A superfície de uma mesa. Isso nos dá uma noção de plano. Letra D, uma folha de cartolina também nos dá a noção de plano. Por fim, a linha de um trem nos dá facilmente uma noção de reta. O segundo exercício que eu trouxe hoje nos diz o seguinte: a figura geométrica abaixo está representando 4 retas, R, S, T e U. Letra A. Determine os pontos indicados que pertencem à reta R. Bem, como podemos ver na imagem, 2 pontos contemplam a reta R, que é o ponto B e o ponto A. Letra B nos pede os pontos indicados que pertencem à reta S. Bem, os pontos indicados que pertencem à reta S são 3. O ponto E, o ponto B e o ponto D. Letra C. Os pontos indicados que pertencem à reta U. Como vocês bem podem ver, a reta U está na cor amarela. E os pontos que contemplam essa reta são 3. Os pontos C, o ponto E e o ponto A. Por fim, os pontos que pertencem à reta R e à reta S simultaneamente. Bem, um único ponto pertence a essas duas retas simultaneamente, que é o ponto B. Por fim, considerando as retas indicadas na figura, identifique. Letra A. As retas que passam pelo ponto A. São 2, a reta S e a reta S. Letra B. As retas que passam pelo ponto B. Também são 2, a reta T e a reta S. C. A reta que passa pelo ponto A e B. É uma única reta, que é a reta S na cor rosa. Letra D. A reta que passa por A e C. É a única reta, que é a reta R. Por fim, a reta que passa por B e C. Também é uma única reta, que é a reta T. Bem, pessoal,
Obrigado pela atenção de todos.